Pois é, pastor Rael, estamos aqui, né? Pastor Francisco, esse guerreiro. Estamos aqui na fazenda. Como é o nome daqui, pastor Francisco? Aqui é sítio Brauneira. Brauneira. Brauneira, município de Araripina. Araripina, aqui no Pernambuco. Qual é a cidade mais próxima aqui? Mais próximo daqui é Lagoa do Barro, Barra de São Pedro, Regilina e Centro. Aqui com 1 hora e pouco, Você está em qualquer cidadezinha. a gente já entra na divisa de Piauí. Piauí Piauí. e o outro também, tem outro próximo aqui. A outra é mais distante, é 4 horas de carro próprio para chegar no Juazeiro da Bahia, né? Juazeiro. Atravessar a Ponte Petrolina. Meu Deus do céu. Aqui a gente está a quantos quilômetros da capital? Aí tem o Ceará também, que é Ceará perto. também aqui é cerca de 1h30. É. Pegando por Araripina, você chega 1h30, você está na divisa. Tão longe, né, pastor? Para chegar em Juazeiro Grande eu já fui várias vezes. Da onde o senhor mora, lá em Trem-Oitinho, quantas horas para cá? Hora, não sei calcular, mas quilômetro é 600 e pouco. 600 quilômetros. 580. É 600 quilômetros, vai dar na faixa de 9 horas de viagem. É, isso. Estrada boa, Estrada boa. graças a Deus. E o senhor, pastor Francisco, como foi que o senhor conheceu a CGMED? CGMEG eu conheci assim, pastor. Fui indicado por um amigo meu, um pastor amigo meu de Trindade, ele me informou um pastor do Rio Grande do Norte e me informou que eu teria uma convenção e na época eu estava desligado, nós estávamos aleatoriamente, né? Ou seja, um ministério, uma congregação voluntária, desprotegida. Sem nenhuma cobertura. Sem nenhuma cobertura divina, né? Isso. Aí foi quando eu entrei em contato com o pastor Carlos, do Rio Grande do Norte, e ele me informou o pastor Rael. Aí me passou o contato do pastor Rael. E eu estava orando porque assim, pastor, eu aprendi um hábito assim com Jesus, que ele diz que tudo que pedir oração crendo receberei. Está no livro de Mateus, capítulo 21, 22, né? Aí, então, a gente estava em oração para ter essa proteção, porque a gente estava desligado. Antigamente a gente sabia que teria, a gente pagava convenção, né? CNPJ, mas foi quando eu descobri que não. Aí eu digo, então nós estamos voluntários, né? Uma fiscalização pode chegar a qualquer momento e nós podemos fechar as portas, tudo errado, né? Clandestinos. Então eu entrei em contato com o pastor Rael, Ó, pastor Rael. me indicou. Pastor Rael, bota o Me pastorzinho lá. indicou a CGMEG, né? E aí foi quando fizemos todas as papeladas, e aí me convencionei com a CGMEG através do pastor Rael e evangelista Leonardo Silva. Eu vim a conhecer o bispo Adenilton, e de lá para cá, nós temos considerado vocês como família, sabe? Primeira vinda de vocês aqui, que veio com a Secretaria de Missões, né? Que veio para representar a CGMEG, nos receber, e nós recebemos vocês também. Só que esse evento ficou marcado, pastor. Maravilha. Aquele evento ficou marcado. Isso está no celular de todo mundo. Tenho certeza que Deus tem algo novo para amanhã. Em nome de Jesus eu creio. Aqui Tem nessa região, muitas viu? pessoas esperando, na expectativa. Tem Naquele pessoas dia, enfermas. naquele dia nós Na fé. chegamos atrasados, primeira viagem, não conhecíamos o caminho, tivemos dificuldade de atraso, para você ter uma ideia. Nós chegamos 11 e pouca da tarde, né? 11 horas, mas o combinado Era uma era estrada longa, que o né? culto ia ser de 9 horas, né? E atrasamos o bastante, só que para descontar dessa vez, nós viemos quase um dia antes Glória a para o Deus. evento que vai acontecer amanhã e possivelmente 2 dias, né? Possivelmente. Sim. Vamos ver o que Deus tem preparado para Como é que o nós. senhor se sente receber na sua casa, na sua igreja, o presidente estadual da sua convenção? Uma alegria imensa. Sem palavras para descrever, só dizer que Jesus é bom. E só quem pode fazer isso é Jesus. E assim, vou falar uma coisa. Eu tive observando o testemunho da bispo, foi uma ex-traficante, uma ex-cancerosa, né? E tem um grande testemunho para dar. E
Teve outro, né, Arthur? Ex-traficante, ex-paralítica e ex-cancerosa. Isso, paralítica. E eu tô aqui um homem que foi arrancado das garras da morte, com 2 depressão profunda. Chegou o momento de eu procurar veneno para tomar, para eliminar, porque eu acharia que não teria mais possibilidade de vida, nem esperança nenhuma. Mas Jesus ressuscitou Lázaro. Já havia morto há 4 dias. Eu ainda não tinha morrido, mas estava com o pé na sepultura. Me resgatou também. E também já fui um desses traficantes, usuário de droga, dependente. Plantava, comia, vendia. E viciado também no tráfico de armas, de fogo, né? Eu era apaixonado por um 38 muito bom. Né? A gente tá no sertão. Né? Jesus Essa ele me região resgatou. você vai encontrar muito cangaceiro de lampião. Né? Jesus ele me resgatou desse mundo, e pastor evangelista Leonardo Silva. Um mundo que antigamente, há 12 anos atrás, tem pessoas que eu sou conhecido como Tico Marcelino. Meu nome é Francisco, mas sou conhecido como Tico Marcelino, igual faria na feira. E aí tem pessoas que, pai de famílias, que preferia que o filho dele fosse em qualquer lugar do mundo, menos na casa do Tico Marcelino, para não se perder. Meu Deus. Eu era dessa forma. Eu era a pessoa, assim, considerada nos olhos de muita pior pessoa. Entendeu? Que obra, né? A pior pessoa, a mais baixa pessoa, né? E eu te conto mais ainda. Eu tinha uma raiva de crente. Eu chamava eles modos, eu tinha nojo de crente. E eu digo mais, eu era rezador. Entendeu? Eu era um rezador, rezava com raminho. Mas o senhor também gostava do instrumentozinho de baque? Não. Tamborzinho, Agora já essa parte aí de ritual Não praticava. nunca pratiquei não. Eu tirava onda. Camarada usado com Zé Pilinta, batia de frente comigo, eu tirava a onda dele. E ele olhava para mim e dizia, eu não trabalho com você porque sua fé é escondida. Mas eu não sabia que minha fé era com Deus. Estava guardada com Jesus. Para tudo tem um significado, né? É, chegou a hora. Porque João Batista disse que eu faço hoje, tu não entenderás hoje, né? Mas entenderás depois. Então eu passei vários processos da minha vida, tipo, uns 5 anos em São Paulo, fui membro de gangue, entendeu? Fui membro de gangue dentro de São Paulo. Aquelas facções, né? Facções, então eu saí até fugido deles para poder ir embora, entendeu? E eu chegando aqui, com o passar do tempo, comecei no mesmo ramo, entendeu? Mas eu cheguei a um tempo que eu achava que eu não sabia mais o natural, um dia natural, não ser lombrado. Só que a droga... Doidão. Doidão. Eu era um usuário de maconha muito forte. Eu sabia trabalhar com ela, plantava, colhia, vendia, buscava nessas regiões Piauí, em qualquer lugar que tivesse 1 ou 2 quilos, disse assim, tem coragem, eu digo, nós entra lá agora. Armado até os dentes, né? Eu era apaixonado por arma de fogo. Mas E hoje liberto. E hoje sou liberto para a honra e glória do Senhor Jesus. Tem quantos anos convertido, pastor? Eu já tenho 12 anos já. 12 anos. 12 anos. E deixa eu te falar mais. O primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu fui buscar a minha esposa, e já havia 2 anos que ela andava. E eu tinha dia que ela chorava para ir para a igreja, eu não deixava. E nesse dia eu fui na igreja, eu digo que vou buscar a minha mulher lá naquele fuá, que chamava o fuá do povo, né? Eu gostava de música, né? E eu tinha ido ensaiar com um primo meu para tocar num clube, fazer forró. Aí não deu certo. Então vou buscar o povo, a família para casa. Aí cheguei na igreja, o culto estava atrasado, 15 minutos atrasado. Aí ela teve a ousadia de me apresentar para o pastor, né? Ela falou, vamos entrar. O pastor falou, vamos entrar. Não terminou ainda, não. Nem começou. Eu já não gostei, que eu queria que tivesse terminado para me levar o povo embora. Mas eu tinha chegado lá com a 12, um 38 e 500 gramas de maconha no carro. E lombrado até os dentes. Vai passar, daí quem? E aí foi quando eu entrei, né, nesse culto. Eu assisti a palavra ali e depois quando cheguei em casa eu questionei. Eu falei, falar de mim pro pastor, porque o que ele falou, eu estava falando era comigo. Aleluia. E aí por 3 vezes eu fui a esse culto, fiquei curioso. Uhum. Digo, eu vou fazer coisa que ninguém sabe o que esse pastor vai dizer. Aí fui 3 cultos encarreados e a palavra só falava comigo. Eu digo, eu vou ficar aí.
10 dias. Né? Aí na minha casa chovia de pinhão, né? Pra comprar um dólar pra fumar, mas eu tinha amigo demais, amigo da pesada eu tinha muito. E aí eu cheguei lá na quarta vez, eu já não usei pra ir, né? Eu já fui deixei pra usar quando chegasse, mas o culto era 1h30 de culto. Pra mim era uma eternidade pra voltar pra casa pra mim usar, que era dependente. Né? Mas eu tinha uma saudade assim de ver um dia normal, né? Sem química na mente, assim, sem lombra nenhuma. Então eu não conseguia me alimentar, não conseguia dormir, não conseguia fazer nada, tinha estresse total. Só relaxava com maconha. Tanto eu fumava como bebia o chá. E eu fazia até a raizada. Entendeu? Meu Deus. Da maconha. Eu era dependente químico mesmo, da maconha. Aí, pra glória de Deus, eu fui resgatado, né? Conheci Jesus. Jesus me chamou. E aí aqueles amigos que eu tinha na mesma caminhada, né? Chegaram até a falar pra mim, o que tu quer com Deus? Deus não quer nada com tu não, nem pra tu não tem mais jeito não. Entendeu? Eu digo, mas estão falando lá na igreja que nada pra Deus é impossível, que tem jeito. Pois é, pastor, eu Aleluia. tô aí, né? Comecei a fazer a obra que eu nunca levei na brincadeira, eu sempre fui sério no que eu faço. E exigente. E aí o pastor começou a gostar dele, eu comecei a ficar do lado dele, comecei a aprender. Terminou que eu virei diácono da igreja. E com o passar do tempo, os pastores entregaram o ministério na minha mão. Mas tem quanto tempo o senhor pastoreando já? Já vai fazer uns 4 anos, mais ou menos 4 anos, vai fazer 4 anos pastoreando, mas cuidando mesmo da igreja, tomando conta do rebanho até 8 anos. Que homem esforçado, né, É pastor? verdade. Testemunho forte, né? Muito forte é assim. Eu falo mais, Deus me resgatou das garras da morte, da violência, Deus me poupou, me livrou, entendeu? Então eu só tenho a agradecer a Deus. E eu costumo dizer, eu prego sempre um versículo para todo servo de Deus na face da terra. Do que a palavra diz que ou quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Está Salmo 133, verso 1. E eu prego essa palavra porque Deus ele diz, só habita no meio da simplicidade, da união, da humildade. Né? E eu não gosto de me agrupar a pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas. Gosto de ver as pessoas que gostam de abraçar uns aos outros. Sabe? Não olhar para a diferença uns dos outros, mas sim olhar para o que tem aqui dentro do coração. Né? Muito bem. Tem aqui dentro. E isso é o que Jesus quer. Eles são do nosso coração. O Salmo 139 diz, né? Que antes que saia uma palavra da nossa boca, ela já tem sondado o nosso coração. E foi assim, pastor Francisco, que Deus levantou e chamou o pastor Antônio Raimundo Filho, que é fundador da CGB. Ele estava afiliado em convenções grandes, convenção nacional, internacional, equipes fortes, igrejas grandes, representantes fortes. E de lá do meio, ele indagou porque só os grandes faziam parte dessa convenção. E os pastores pequenos, de interior, pastores simples, de rebanho pequeno, não podiam entrar e fazer parte. Meu Deus. Então lá dentro Deus falou com ele, para que ele fundasse uma convenção que acolhesse toda e qualquer igreja, toda e qualquer, que fosse pequena, que tivesse prédio, não tivesse, fosse baixo pé de pau, qualquer que seja uma representação. E assim a CGMEB está no Brasil e no exterior, Glória a Deus. acolhendo, credenciando, diplomando e abraçando judicialmente, dando cobertura àquele ou aquela que quer fazer a obra de Deus. Interessante, pastor Mael, que a gente sempre ouve falar de convenção e as convenções só tem interesse em dar unidade, né? A anuidade dos filiados, e todo ano está ali renovando, pagando a sua taxa. Mas a maior reclamação das convenções que a gente conhece
é a falta de assistência, né? Isso. E não da assistência. A CGMEB tem essa diferença. O senhor saiu aí a mais, quase 700 quilômetros. E eu acho que eu estou a mais de quase 1000 quilômetros. Isso, é. Quase 1000 quilômetros Quase. de Glória a estrada. Deus. O Quase senhor com 1000. 700 quilômetros para vir aqui assistir esse homem que tem esse trabalho aqui no sertão, no Agreste, para poder representar a convenção. Estamos aqui para abraçar e dizer que a CGMEB está aqui para poder dar apoio, né, trazendo essa caravana na fé para realizar culto, aconselhamento e dar direção, né? Porque a convenção tem esse papel de dar direção, Dê licença, já vou. de aconselhar, né? Graças a Deus pela CGMEB, né, pastor Vou trazer o Dom Francisco? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Daí, depois que estou rouco, gripado, minha voz está saindo até um pouco meio estranha. Mas depois que a gente coligou-se com a CGMEB e fez parte desse projeto de Deus, né, a gente se sente seguro. A gente se sente seguro porque nós temos um certificado, nós temos um documento que consta que nós somos amparados. Né? Consta que verdadeiramente nós somos pessoas que pegam o Evangelho, têm o testemunho, né, e a prova viva. Né? Que a gente não paga um dinheiro por achar que eu sou grande ou eu mereço porque eu paguei. Não. A gente paga do fundo do coração. Sabe? A gente quer manter nosso relacionamento com a CGMEB puro, em dias, para que quando nosso Deus nos chamar, né, nós ir com dignidade, dizendo que eu não devo a homens. Né? Nós sairemos daqui quitos na presença do nosso Deus. E sou feliz e grato pela vida do pastor Rael, pela vida do bispo Adenilton, do Amém. Queremos evangelista Leonardo Silva. aproveitar Olha aí, ó. e entregar em mãos Credencial, né? a última credencial que foi feita para o nosso pastor. Vou fechar. Aproveitar e entregar agora em nome do nosso pastor Antônio Ramiro Filho, que manda um abraço para todos aqui da cidade de Araripina, região rural aqui, Braúna, né? Brauneira. Brauneira. E dizer, fortificando nas palavras dele, que pode contar, porque com quem Deus está, É para vencer. para vencer.